bem-vindo ao Cá Pra Nós, um produto do Tá no Pod, do Grupo Tarobá de Comunicação. Aqui a gente fala sobre crimes e casos que repercutiram aqui na região de Londrina e que ficaram conhecidos aí a nível de Brasil e também de mundo. Hoje a gente vai falar do acidente que, infelizmente, vitimou a Nicole Junqueira e a sua bebezinha Alice. A Nicole, na época, estava com 18 anos, a bebezinha Alice estava com 1 ano e 2 meses. As duas foram vítimas de um acidente de trânsito no dia 10 de dezembro do ano passado, de 2023, e a bebezinha faleceu na hora do acidente. Já a Nicole, ela perdeu a vida 24 dias depois, então, do acidente, numa UTI, enquanto estava aí em tratamento. Eu recebo aqui a Simone Ferreira, que é a mãe da Nicole e a mãe da avó também, né, da bebezinha Alice. Lembrando que é importante a gente falar que quem dirigia o veículo naquele momento era o genro da Simone, esposo da Nicole, pai da bebezinha Alice. E o acidente, que a gente chama assim de acidente, né? De acordo com a perícia, foi um racha. Inclusive, ele foi indiciado aí por conta do racha. Simone, obrigada por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por você estar aqui nesse momento. Eu não vou dizer para você nem que assim é uma ferida que está cicatrizando, né, Simone? É uma ferida muito aberta porque é tudo muito recente. Muito obrigada mesmo. Mas assim, vamos começar contando. Quem foi primeiro a Nicole? Quem é essa menina? Onde ela nasceu? Quais eram os sonhos dela? Tudo bem? Tudo bem, Kátia. Obrigada. Obrigada por ter me convidado e dado esse espaço para mim falar. Nicole sempre foi uma menina muito boa. Desde bebê, sempre estudou, assim, nunca me deu trabalho. Me deu trabalho um pouquinho na adolescência, como normal de todo adolescente, que todo adolescente não tem jeito. E aí, hoje em dia, eu falo para as pessoas, quando alguém vem reclamar, ai, meu filho é adolescente, eu falo, calma que vai passar. Porque é uma fase. A Nicole sempre foi um bebê muito querido, muito querido, muito querido. No entanto, alguns empregos que eu tinha, eu poderia levar ela de tão boazinha que ela era, porque assim, meus patrões deixavam, porque ela não dava trabalho. Eu pegava elas 4 e levava para o trabalho até às 6. Ela ficava, assim, esperando eu. Mas assim, dava uns brinquedinhos para ela, alguma coisa para ela rabiscar. Ela sempre foi um bebê muito calmo. E você foi uma mãe muito jovem, né? Eu fui bem jovem. Mãe, você está com quantos anos hoje, Simone? Eu tô com 39 anos. Olha isso, já é mãe e avó. Mãe e avó. Eu falo que agora eu sou mãe e vó da eternidade. Isso mesmo. Né? Uhum. Que eu não perdi minha filha. Eu fico até brava quando alguém fala que eu perdi. Eu ganhei 18 anos com ela e ganhei 1 ano e 2 meses com a Alice, que foi o tempo de convivência. Foi de ganho, não foi de perca. Hoje em dia eu não penso mais assim. Durante um tempo eu pensei que perca. Não. Hoje eu mudei meu pensamento. Hoje eu faço terapia, eu vou na psicóloga, tenho acompanhamento. E eu aprendi a ver que foi 18 anos de... Eu ganhei um presente, eu ganhei elas. Deus te emprestou Deus elas. Me emprestou, Deus dá e recolhe a hora que Ele quer. Uhum. E eu hoje em dia eu vejo o acidente assim como a Nicole não iria querer ficar longe da filhinha dela. Como o meu sentimento de vó. Eu vejo por um lado, então, Deus sabe de tudo. Hoje eu penso, Deus sabe de tudo, e se Ele levou a Nicole é para evitar um futuro sofrimento no qual eu estou passando. Eu estou 15 quilos mais magra. Tá Você mesmo? lembra que quando eu vim aqui no começo, assim, como com lágrimas ainda. Para mim é muito difícil ainda o sapatinho da nenê, os primeiros passos da nenê não consigo limpar, os dedinhos ficaram aqui, os primeiros passinhos dela. Esse sapatinho aqui é importante a gente falar que ela estava usando. Ela estava com chinelinho no dia, mas assim, era o que ela foi os primeiros passinhos e o que ela usava o tempo todo. Uhum. E eu até brigava com a Nicole que ela tinha outros sapatos que eu gostaria que a Nicole colocasse no pezinho dela, principalmente tênis fechado, e era esse aqui que ela usava. E ela mesma acordava, engraçado, e ela tentava pôr no pezinho dela. Ela abria isso aqui e ficava tentando enfiar. Ela já estava andando? Ela estava andando já. Uhum. Chamou até eu de mãe algumas vezes. Nicole ficou brava, normal, porque... Nicole, mas ela vê você me chamando mãe. Mãe, é lógico que ela vai me chamar. Sim. De mãe. Sim.
Ô, Simone, vamos então assim, você falou que ela foi uma adolescente rebelde. Ela deu um pouquinho de trabalho. Quem estudou no Champanhe na época com ela sabe. Ela deu um pouquinho de trabalho no primeiro e segundo ano. No terceiro ela já foi mais tranquila. Mas a adaptação primeiro e segundo ano, a fase da... Cheguei no colégio, ela me deu um pouquinho de trabalho, sim. Mas, assim, não digo que foi trabalho. Acho que hoje em dia eu vejo como... Nossa, ela não deu foi nada de trabalho quando eu vejo outros adolescentes. Quais eram os sonhos dela? O que ela queria ser quando crescesse, né? Que Sim. Os filhos falam muito pra gente. A Nicole sempre falou que ela gostaria muito, muito, muito de ser psicóloga. Ela anda até fazendo aquele teste, ela passou um tempo, quando ela estava nessa fase de adolescente, ela passou pelo psicólogo, ela fez até aquele teste do psicólogo e deu que ela poderia ser... E ela gostava. A Nicole sempre foi muito calma, igual eu falei, ela sempre foi... Assim, ela era além da idade dela, ela não parecia que ela tinha só 18 anos, se você conversasse com ela. Ela sempre foi muito madura. No entanto, ela menstruou com 9 anos, que não é normal de uma criança. Muito cedo. Muito cedo. Então, ela amadureceu muito cedo. Sim. E aí, assim, eu via, quando eu ia pôr uma roupa nela, ela falava assim, deixa que eu visto sozinha. Então, eu via que ela era uma criança... À frente da idade, que não era assim, muito normal. Eu via ela perto das duas meninas, ela já era mais desenvolvida fisicamente, assim, E né? filha única. E filha única. Vocês o quê? Vocês faziam de tudo? De tudo. Por ela. A gente saía junto, usava as roupas junto. Meu guarda-roupa sempre foi o dela. Sempre. O meu, né? Isso é coisa de mãe e filha, né? Eu tenho uma filha. E é assim também. Quando a gente vê que pensa que tá na etiqueta, já tá no corpo dela. Mas a gente compra pra eles. Eu tenho certeza disso. Porque tudo que era vitrine, assim, qualquer coisinha que eu via, era pra elas. Desde que a Nicole descobriu que estava grávida, que ela chegou no primeiro mês, fiquei meio assustada, não vou mentir. Ela estava no terceiro ano do segundo grau. Então, era o ela último ainda estava ano. estudando, Tava. então. Mas então ela estava estudando quando ela se envolveu, então. Quando ela foi o conheceu primeiro Carlos. namorado sério dela? Sim, foi o Carlos? Foi o primeiro namorado da Nicole. E ela conheceu lá no Champanhe. Ela conheceu ele lá. Ele estava empinando uma moto e ele sofreu um acidente lá na frente. Ele era até de menor na época. E eles se conheceram ali. Aí ali eles começaram a se relacionar. Se Vocês relacionar. sabiam? Ela levou ele bem cedo em casa. Assim, o pai assim, da Nicole é o seu marido? Isso, ele é meu esposo. Vocês sabiam desse relacionamento? A gente ficou sabendo assim, meio que ele foi lá um dia visitar ela e aí eu comecei a perguntar pra ele, quem é você? Ah, eu sou o Carlos, a gente tá se conhecendo e tal. E ele que me contou. Aí eu fui perguntar pra ela, ela falou assim, ele estuda lá no Senai, porque ele estudava um pouquinho pra baixo. Então eles conscientemente se encontraram. E eles têm bastante amigo em comum. E porque com que idade isso eles estavam? Ela estava com 17 e ele completando 18. Ele não era maior ainda, não. Sim. E ela tinha 16 para 17 e ele também 17 para 18. Aí vocês aceitaram o namoro e eles continuaram namorando? Continuaram namorando. Durante o namoro, quando ela engravidou, eu acolhi ele para dentro de casa. Assim, não foi a Nicole que foi normalmente a filha que sai, né? Acompanha o marido. Não, eu acolhi ele. Eu acolhi ele, isso que mais me dói. Porque ele ia fazer o curso dele, eu deixava o lanche dele pronto para ele levar para o curso. Se ele não desse tempo dele comendo, colocava um potinho para ele levar. Você trouxe mais um filho, então. Você adotou ele como se fosse mais um filho. Sim, eu sentia que sim. Sim. Porque às vezes o patrão dele atrasava o salário dele, eu queria ligar lá. Igual com a Nicole. Sim. Era, sim, tomava as dores dele. Porque... Mas aí ela logo engravidou, Simone? Logo engravidou. Porque ela tinha o quê? 18 anos? Não tinha ainda 18 anos, não. Ela tinha 18 anos, ela tinha. Quando ela engravidou mesmo, ela tinha 18 anos. No acidente, ela estava com 18 anos, né? Ela fez 19 anos dentro do HU. Ela completou o 19, ela fez aniversário lá dentro. Então o namoro corria bem, estava tudo bem? Sim, tudo bem. Quando ela engravidou, que ela me deu a notícia, igual eu te falei, eu trouxe ele para dentro de casa. Eu sempre falei, não, isso aí não é o fim. No começo eu assustei, não vou mentir, porque é um choque. Eu queria muito que ela estudasse, que ela fizesse faculdade, e de repente um neném. Mas depois eu fui... Nossa, o bebê era tudo para nós naquele neném. A gravidez foi tudo bem? Foi tudo bem. O meu pagamento, eu já pensava o que eu ia comprar para neném, o que eu ia dar de presente. Durante esse tempo, ele estava morando com vocês? Sim, ele veio morar comigo. Ele já foi morar na sua casa? Porque ele tinha uma moto e aí ele ficava indo e vindo.
A gente morava bem próximo a Ibiporã, eu achava meio perigoso. Então, aí, o que eu fiz? Pra Nicole evitar também da Nicole ficar subindo naquela moto, e eu não gostava, eu trouxe ele para casa. Falei assim, traz suas coisas e agora somos todos uma família só. Seu esposo também aceitou ele numa boa? Aceitou ele numa boa, porque ele, no começo, ele mostrava ser uma pessoa, depois eu vi que era outra pessoa. Ele foi mudando as atitudes dele. Eu digo nas atitudes mesmo. Isso na rotina dentro de casa? Na rotina dentro de casa, já morando dentro de casa. Por exemplo, ele dormia até 2 horas da tarde, e a Nicole trabalhava no Biggs até meia-noite. Eu achava isso errado, porque eu achava que ele tinha que levantar às 8, e ir até às 6, igual todo mundo normal, mas não era. Eu vinha almoçar, eu tinha horário do meio-dia a 1h30, eu fazia horário de almoço. Eu vinha e almoçava e voltava, e ele estava dormindo. Ele trabalhava? Quando ele queria. Quando ele queria. Quando ele queria levantar, ele arrumava. Recentemente tinha feito curso de moto, foi arrumar algumas motos, a gente arrumou um lugarzinho para ele consertar as motos por ali mesmo, para ele não precisar ficar saindo. Financeiramente, quem que sustentava ali a casa, a bebê, o casal? Eu costumo falar que eu era o pai do nenê, porque eu comprei desde a primeira roupinha, desde a primeira até a última roupinha que ela foi enterrada. Velório, eu vou pagar velório até daqui mais 2 meses ainda. Lembrando que qualquer instituição e pessoa que a gente citar aqui pode nos procurar, que o microfone está aberto também para a pessoa falar, tá? Então, eles estavam vivendo ali, você percebeu que ele estava dormindo muito, a rotina estava... ela estava fazendo o papel que era para ele fazer. Ela começou a tomar esse papel, mas é porque ela não via a atitude dele. Ela reclamava dele pra você, Simone? Muito, muito, muito. Mas em que sentido? Ela gostava muito dele? Ela tinha uma dependência emocional, que hoje eu vejo. Uma dependência emocional. Ela tinha medo de perder ele para não ficar sozinha com a Alice, porque... Não financeira. Porque financeira sempre foi eu. Sempre foi eu. Eu sempre levantei cedo para comprar tudo. Motoquinha da Neném, que eu tirei 0 km, que eu falo que foi a primeira moto 0 km, foi da Neném. Que eu tive a honra de comprar, porque a Nicole não pôde ter, mas a Nenê... Tudo que a Nicole não pôde ter, porque era uma outra época, a Alice teve. A Alice teve tudo. Chegava nas lojas, eu quero carrinho de 3 rodas, Nicole, eu quero de 4, e nós ficava discutindo, eu falei, vai por mim, que eu conheço. Pega de 3 rodas. Isso aqui para subir em calçada. Então, assim, a gente escolheu todo o enxoval junto. A gravidez, assim... Eu me senti um pouquinho também pai do neném, mãe do neném, porque eu tomei as dores. Toda a família abraçou, então. A Alice, ela veio muito amada Muito amada. Eu falo que eu fui a avó mais feliz dessa vida. E com a família dele, vocês se davam bem com a família do Carlos? Eles lá e nós cá, né? Porque eles frequentavam a tua casa? Não. Quando a bebê nasceu, eles foram lá visitar a bebê? Eles iam visitar, assim, a Nicole normalmente que ia pra lá. A gente, assim, era mais cada um na sua casa mesmo. Até então tava tudo bem, mas o que ela reclamava dele, Simone? Ela reclamava dele que não tinha atitude de levantar cedo, de pai, de correr atrás, de comprar fralda, promoção de fralda. Eu via, Nicole, tem promoção em tal lugar. Toma que eu mandava o Pix, vai lá buscar, busca tanto. Passa tanto no cartão, pega tanta aviso, mas já pega 5, 6 pacotes. Então, essa atitude era minha, e de financeira, e aí ela começou a ver isso também. Principalmente no dia do casamento, porque eu dei o dinheiro do casamento. Eles tinham casado fazia 12 dias no dia do acidente, no cartório. Então, eles casaram depois que a bebê nasceu. A gravidez foi tranquila, então? Vocês foi. Montaram todo o enxoval da bebê? Eles morando em casa. Às vezes, eles iam para casa da sogra, ficava lá o final de semana. Tinha uma convivência lá e cá. Então, era tudo tranquilo. Tudo a bebê tranquilo. Nasceu. Sim, eu achava que depois que a Alice nascesse, ele ia tomar um chacoalhão, eu digo. Ele também era muito jovem, muito jovem, né? Os dois muito duas jovens. Crianças. A gente ia a algum churrasco, algumas festinhas, que os dois ficavam brincando de bola e eu cuidando da neném. Quem não conhecia achava que eu era mãe da neném e mãe dos 2 adolescentes. Muita gente falava assim, você é mãe toda a turma toda. Mas, assim, eles eram muito parecidos a idade, eram muito parecidos, assim... Eram adolescentes se descobrindo, crescendo, ela como mãe. Só que eu falo uma coisa, quando eu fui contar para ela lá no hospital, que tinha acontecido com a Alice, os primeiros dias ela ficava perguntando, cadê a Alice? Cadê a Alice? E aí a psicóloga me pôs na parede, já vamos ter que contar. Eu falei para ela que era melhor ele contar,
porque foi ele que tinha feito, ele não teve coragem de fazer, de contar, e sobrou para mim. Tá. Então, peraí, vamos chegar lá ainda no acidente. Tava tudo bem, a bebê nasceu, você comprando ali, mantendo o casal, mantendo a bebê. E ele tinha o carro já nessa época? Quando a Nicole estava grávida, para ganhar neném, o pai dele deu. A mãe dele deu o carro para ele. Deu o carro. Para facilitar também a rotina dele. Eu não queria que mais que andasse de moto. A Nicole fez, acho que com 3, 4 meses, eu proibi de andar de moto, porque ele era danado. A gravidez foi tranquila foi dela? Foi tranquila. Então, a bebê nasce e aí, pouco tempo depois, eles decidem se casar. Sim. 2 meses depois, um ano e dois... eles casaram dia 28/11. O acidente foi dia 10 de dezembro. Daí eles casam, então, em novembro. Espera a nenê fazer 1 aninho. Logo depois, eles juntando dinheiro para casar, juntando dinheiro para festa de aniversário. Foi muito perto um do outro. Fizeram festa? Fizemos a festa Não, de casamento não, só da nenê. Eles optaram. Eu falei, ou uma coisa ou outra. Porque tudo é muito... Aniversário de 1 ano, né? Sim. E, igual eu te falei, era tudo nosso. Deles bem pouco. A gente, eu e meu marido assumimos um papel que não era totalmente nosso. Essa é a verdade. Hoje em dia eu vejo. Mas assim, tudo que eu fiz, eu não me arrependo, faria tudo de novo. Eu vi em algumas entrevistas, Simone, que você fala que você cedeu a casa para que eles morassem. Como que foi isso? Logo quando eles foram... a nenê fez um mês antes da nenê fazer 1 ano, eu falei para Nicole, fica aqui na casa, que eu vou alugar um lugar para mim. Por quê? Porque a nenê tá começando a andar, vocês têm que tomar, assim, a frente da casa, ser vocês, eu vou continuar ajudando. Você quis dar responsabilidade para eles. Sim, porque eu achava que eu ali também, eu ia continuar fazendo compra, só que eu mudei, só que eu continuei do mesmo jeito. Passando no mercado, fralda para neném. Não criou, até o dia do acidente não tinha criado isso. Você morava próximo deles? Bem próximo. Você alugou uma casa, Aluguei então, uma e cedeu a sua casa para que era minha, que eu não pagava aluguel. Cedi para eles morarem lá. Uhum. Cedi, montei a casinha assim conforme eu pude. Mas eu ia lá todos os dias, porque eu trabalho na frente. Então, todo dia, na hora do almoço, eu estava lá. De manhã, 8h30 da manhã, que eu passava para bater o cartão. E na hora do almoço, meio-dia, eu estava lá também, porque eu queria ver o que a neném ia comer. E nesse período, a Nicole estava trabalhando? Ela já tinha acabado de sair. Ela tinha... Porque quando ela foi morar lá, que ela tomou as rédeas, eu falei, ou você fica fora, ou você cuida da neném. Porque a neném estava exigindo muito. Porque quando começa a andar, não para. É uma idade. É uma idade. Daí ela falou, não, eu vou sair porque eu vou me dedicar à neném. Aí quando a neném fizer uns 3 aninhos, eu vejo, eu volto ao mercado de trabalho. E aí ele foi trabalhar? Ele não trabalhava não. Ele trabalhava só quando ele queria. E ele quem estava sustentando a casa? Você continuou? Eu continuei fazendo papel. Entendi. Porque eu chegava lá, eu abria a geladeira, eu não ia deixar faltar. Eu abria os armários de fralda, que eu via 2, 3 pacotes, eu ia lá e já comprava. Eu não conseguia deixar faltar. Você que pagava. Tudo continuou do mesmo jeito. A casa continuou, internet... Eu nem desliguei. Continuou como se eu estivesse lá, porque eu estava lá. Igual eu te falei, de manhã, 6 horas eu saía do serviço, eu passava lá de novo para bater o cartão. Dava um beijo na nenê, cozinhava feijão para Nicole, se precisasse. Já deixava cozido, porque ela tinha um pouco de medo da panela de pressão. E aí deixava ela só para ela temperar. Mas assim, rigorosamente eu passava lá, às 8 horas da manhã, meio-dia, 1h30, e às 6 horas, até umas 8 horas, eu ficava lá, batendo cartão, apertando meu neném, abraçando meu neném, porque eu digo que eu fui a avó mais feliz dessa vida. Tenha certeza disso. Com certeza, eu acredito. Então, eles se casam, 12 dias depois é o dia do acidente. Então, me conta como que foi esse dia do acidente, Simone. Onde você estava? Você falou com elas, falou com eles naquele dia? Como que foi nesse dia? Dias antes, eu já tinha notado que durante tinha chovido bastante e ele foi buscar a gente no shopping e ele estava correndo muito, muito, muito. Aquele dia, eu com a neném atrás e a Nicole com ele na frente. E ele corria, que ele acelerava até o fim, assim, aquela baixada bem onde foi o acidente. Bem na baixada, ele descendo, ele acelerava, que chegava a patinar o carro, mas ele, por ser aquaplanagem, ele só patinava e não desenvolvia tanta velocidade. Mas já estava bem correndo e eu cheguei a chamar a atenção dele nesse dia. Falei, Carlos, o que é isso? Meu carro que é forte. E ainda, já assim, a Nicole já fechou a cara, ficou com uma cara de brava. E ali eu falei, você não pode fazer isso. E ele continuou dirigindo, assim, Eles tinham o hábito de usar cinto de segurança, você se lembra? Não estava de cinto.
nem a neném. No entanto, na hora, quando eles começaram a descer, que ela viu, a Nicole, durante os dias que ela ficou no hospital, ela teve, sabe aqueles dias de melhora? Que eu falo que é a melhora da morte. Que a gente conversou, a gente se despediu. Eu pude falar o quanto eu amava ela, o quanto ela era querida, quanto tinha gente querendo visitar ela. Falei, melhora logo, tem muita gente me atentando, meu Deus do céu. De tanta gente que era todo dia naquela porta daquele HU. Então, assim, eu pude me despedir da minha filha ali, coisa que eu não pude da neném. Porque no dia do acidente, quando a mãe dele me ligou, falou assim, olha, aconteceu um acidente, tem alguém me ligando, mas eu não vou lá porque eu tô com medo de ser assalto. Porque a pessoa quem ligou... avisou você foi a mãe dele? Foi a mãe dele. Porque a pessoa ligou direto para ela, pegou o celular da Nicole, ligou para ela e ela ficou com medo porque a pessoa falava, vem aqui correndo, vem aqui correndo. O acidente aconteceu qual horário? Era por volta de 9h30 e 10 horas da noite. Da noite. Eu acho que foi 9h45 da noite. Nesse dia você tinha falado com a Nicole? Sim, eu tinha falava visto a bebê? Todos os dias eu falava e via neném. Todos os dias. Você lembra, você sabe de onde eles estavam indo, para onde eles estavam indo? Sim, eles estavam vindo, eles tinham ido na igreja, depois foram no shopping e estavam vindo do shopping. Eles se encontraram, a família dele e eles, aí cada um para sua casa e eles estavam voltando para casa. Eu moro bem próximo, então eu cheguei bem rapidinho. Quando eu chego, que a mãe dele... A mãe dele te liga, A mãe então. dele me liga e fala assim... Você estava em casa, numa boa? Assim, bem perto. E ela me ligou e falou, olha, estão me ligando, mas eu acho que é assalto. Eu não fui. Então alguém primeiro ligou para a mãe dele. Para a mãe dele, falando assim, ó, corre aqui que aconteceu um acidente, mas vem aqui agora. Só que eles ficaram com medo de ir. Daí me ligou para mim ir. E eu na hora nem cogitei se era assalto, na hora eu não quero nem saber se fosse. Eu saí sem chinelo, do jeito que eu tava. Quando eu virei ali, porque eu morava no Eucalipto, que é bem próximo. Perto da Brasil Sul. Eu conheço bastante ali, eu morei ali naquela região. Então, eu morava bem pertinho. Quando eu virei ali na Brasil Sul, eu vi a quantidade de SEAT, polícia e aquele caminhão que eu sei que quando vem o caminhão é para ferragens, que eu sei que é mais grave, minhas pernas já aquele caminhão do corpo de bombeiros, né? Aquele. Quando eu virei ali, que eu vi... Eu já sabia que algo de muito ruim tinha acontecido, pela quantidade de polícia e bombeiro e assim, né? E aí eu peguei, meu marido foi entrando, e ele, antes de parar o carro, já desci correndo. Quando eu desci correndo, eu passei pela neném, mas eu não vi, porque a neném foi parar 30 metros depois da batida. Ela foi arremessada, Ela né? foi arremessada. Eu não sei se foi bom ou foi ruim eu ler o processo, mas... Assim, eu soube que um lado da cabecinha dela, acho que o lado esquerdo, danificou bastante por causa do acidente. Porque eu, na hora, só queria saber se ela sentiu dor. Porque a Nicole ficou por esses 24 dias agonizando no hospital. Agonizando. Então, o que você vê no momento em que você chega ali no acidente, você consegue se lembrar, Simone? Lembro, foi a dor mais triste da minha vida. A Nicole já tinha sido levada? Não, Nicole estava nas ferragens, só ele tinha dado... Ele não ficou na cena, ele não ficou. Ele teve ferimentos leves, né? Como eles tinham um plano de saúde, a família pega ele, antes da gente chegar, assim, ele foi orientado a sair dali e ir para o evangélico, que eles tinham um plano de saúde. Ele não, em nenhum momento foi atendido ali. Assim, acho bem assim... Não acho que foi tão correto, porque se tinha ambulância do SEAT presente, a Nicole ficou ali por 2 horas, 1h e 20 minutos. A Nicole ficou para sair das ferragens. Para quem não entendeu, só para a gente explicar. Então, o carro vinha no sentido Londrina e Biporã. Aí, para quem conhece a região, tem uma baixada, ele passa, de acordo com a perícia, ele estava a cerca de 149, 140 quilômetros por hora. Então, ele passa e daí o carro roda na pista e bate num poste, né? Isso, as imagens são bem claras, desde lá de cima, e as testemunhas falam, e o que a gente viu das imagens, os dois saíram acelerando lá do sinaleiro do Grêmio. Acelera. Isso aí era costume dele de fazer nos sinaleiros. Porque a Nicole já tinha reclamado para mim algumas vezes, numa outra ocasião que ele tinha feito isso, e eles estavam até brigados. Falei, por que vocês estão brigados um dia que eu cheguei lá? E ela me contou.
Falou, mãe, ele com 2 meninos no colo, a neném dormindo, ele ficava acelerando, chamando os meninos pra racha. Então, esses dois que você fala é um segundo veículo que, inclusive, a polícia chegou a ouvir, mas esse segundo veículo, ele diz que fugiu achando que estava sendo perseguido, né? Inicialmente ele falou isso, depois ele mudou o depoimento dele, foi oferecida a denúncia, e ele, para ele não ser acusado de racha, ele falou que realmente ele estava praticando racha, ele confessou, e ele, mediante isso, ele perdeu a carteira, e ele não pode frequentar alguns lugares. Mas do racha em si, ele não vai responder, porque ele contribuiu para a investigação. Foi dada essa pena para ele. Ele automaticamente perdeu a carteira, e ele não pode frequentar alguns lugares. Quando você chega no local, então, o Carlos já não estava. Não, ele... Mas, assim, eu li que ele fez o teste do bafômetro, né? E que deu 0. Ele não havia bebido naquele dia. Então, eu contesto isso aí, porque, assim, ele não estava lá. Quando você chegou... Inicialmente, que ele foi atendido pelo hospital de Ibiporã, o médico do hospital de Ibiporã jogou ele para fora, e o médico falava, você está bêbado. Eu não vou te atender aqui. E, imediatamente, ele vai para o evangélico, que é onde ele tem um segundo atendimento, que é no plano de saúde. Ele não foi atendido no hospital de Ibiporã. Por que ele foi levado para Ibiporã, você sabe dizer? Porque o acidente foi dentro de Londrina, ele foi né? orientado, eles foram orientados na hora. Foram bem orientados, hoje eu vejo. Então, a tua filha, ela é retirada das ferragens, você acompanha todo tudo, esse processo? Tudo, eu fico ali, rezando, orando. Aí, quando eu chego ali, o socorrista do SEAT fala assim pra mim, o que ela é sua? Só que ele se refere a neném. E eu falo imediatamente a minha filha. Ele se refere a neném, mas eu tava falando da Nicole, porque eu tava de frente com ela. Meu Deus do céu, cadê a Alice? Cadê a Alice? E eu só via ela. E eu rodeei o carro umas 2 vezes e eu só via a Nicole. E eu, no momento nenhum, eu vi a Alice. Aí o socorrista vem, me gruda, me põe dentro. O que você é dela? Eu sou mãe dela. Só que ele achou que eu tava falando da Alice. Aí eu falo assim, cadê a Alice? Cadê minha neném? Moço, cadê minha neném? Daí ele fala assim... Aí ele fala... Aí eu falo de novo. Ele pergunta umas 2 vezes para mim. Eu lembro disso muito bem. O que a senhora é dela? Sou mãe dela. Eu tava tão nervosa. Daí ele pegou e falou assim... Eu falei, eu não vi a Alice. Cadê a Alice? Aí ele pegou e falou, Alice não resistiu. Ai, vou falar para você. Foi a pior notícia da minha vida. Da minha vida. Porque ela era um pedacinho de mim. As 2 eram, mas eu senti mais ela. Sabe por quê? Porque ela não teve escolhas. A Nicole eu vi no balé, eu levei no balé. Eu fui em todas as apresentações do Dia das Mães, do primeiro ao último ano que tinha apresentação. Mesmo que meus patrões ficavam bravos, independente de que lugar da cidade eu estava. Eu dava um jeito, falava que eu ia no dentista. Eu dava um jeito, eu estava lá na primeira fila. Eu vi a minha filha crescendo, a minha filha tomando as escolhas dela, porque ela quis casar. Agora a Alice não. A Alice não teve opção. Ela estava com um aninho e 2 meses, né? Falando já algumas palavras, andando para todo lado, Você mexendo chamava na água ela de do abelhinha? cachorro. Chamava ela de abelhinha, porque ela era brava. Mexi na ração do cachorro, mexi na água. Peguei até ela comendo umas bolinhas de cachorro, fui olhar na composição do negócio para ver se... Mas lá em casa ela foi feliz. Eu falo que foi o bebê mais feliz dessa vida. Tinha piscina, tinha negócio de bolinha, tinha o balanço dela, tinha tudo na minha casa, tudo. Ela viveu intensamente, muito feliz esse aninho dela. E aprendeu a chamar os cachorros assim, ao ar. Primeira palavra que ela aprendeu a chamar, ela gostava tanto de bicho, que ela parecia eu. Por isso que eu falo assim, Nicole, essa menina saiu da minha barriga, porque eu também gosto muito de cachorro. Quem me conhece sabe que eu tenho muitos cachorros. E ela sempre foi apaixonada por animais, tanto cachorro como gato. Chamava Auá, pra você ver, a primeira palavra que ela falou foi Auá. Não foi mãe, não foi ninguém, Auá. E chamando os cachorros. Então, assim, a Alice foi muito, muito feliz, um pouquinho de vida que ela teve. Mas, assim, foi 1 ano e 2 meses de muito aprendizado. Nossa, aquela nenê veio para ensinar muita coisa pra gente. Com certeza. Paciência, ensinar, porque tudo que eu não tive com a Nicole falou assim, engraçado que a nenê você tem tanta paciência. Não sei, comigo não era assim, não. Isso é coisa de vó também, né? Por exemplo, o negócio de
depois, na hora que a gente voltar, a gente passa lá. Com a Nicole nunca passou. Com a Nenê eu passava lá e pegava e a gente ia embora. E a Nicole questionava isso. Engraçado, comigo passava lá de trás, né? E com a Nenê passa, depois na volta a gente passa. Pois eu lembrava, a gente estava no carro. Vamos lá pegar o balão da Nenê, que a Nenê ficou olhando. Isso é coisa de vó. Coisa de vó. Coisa de vó. Coisa Você de vó. curtiu muito ela. Muito, muito, muito. Foi muito feliz, graças a Deus. E aí a Nicole vai para o hospital. Aí no meio de toda essa dor, você perde a sua netinha, você realiza o velório da sua netinha com a sua filha no hospital em estado grave. A Nicole muito mal no hospital. Naquele primeiro dia, que foi o enterro da Alice, a Nicole passou por várias cirurgias. Ou eu optava em ficar com ela, ou eu ia no enterro. E ela passando uma cirurgia na sequência da outra. O que eu falei pro meu marido? E eu não ia conseguir enterrar a Nenê. Eu não consegui ir. Fui fraca? Fui fraca. Não, de jeito nenhum. Mas a Nicole ainda precisava de mim ali no hospital. Não foi fraca, não. Eu optei assim, sabe, hoje em dia eu penso, não sei, eu não ia conseguir ver. Igual eu vi a Nicole, porque doei os órgãos da Nicole, foi a doação mais difícil da minha vida. Então ela tá viva por aí. Então, mas não pôde, sabe? Porque ela teve uma infecção generalizada. Ah, então não conseguiu efetivar a doação. Não conseguiu. Mas era um sonho dela e um sonho nosso. E a hora que ele subiu para a cirurgia, eu falei para eles que se ela não aguentasse, que era uma vontade dela. Então, nesse dia que ela já foi... Isso já é no dia seguinte, né? Aí ela já passou por várias cirurgias. Isso. Ela passou a madrugada. Você tá com frio, Simone? Não, tá tranquilo. Então, ela passou por algumas cirurgias ao longo da madrugada e foi ao longo do dia também. E você lá acompanhando? Você, seu esposo, vocês sim, acompanhando? Acompanhando, a gente não saiu de perto o tempo todo. E eu falo que foi 24 dias de despedidas. Ela teve alguns dias de melhora, ela teve... ela me contou algumas coisas já nos dias que ela estava boazinha. Nos primeiros dias ela não lembrava. Ficou desacordada. Ela estava em coma, ela ficou alguns dias em coma. Aí, ao passar dos dias, eles foram acordando ela aos poucos, porque ela estava bem sedada. A Nicole foi costurado o fígado dela inteirinho, ela furou o pulmão, ela quebrou a bacia, ela quebrou perna. Ela estava bem machucada. Ela abriu ela estava sem cinto de segurança? Estava sem cinto. E a bebê Nenê estava no colo dela? Não, a Nenê inicialmente estava na cadeirinha. Ela estava na cadeira. Quando eles Só que a cadeirinha estava solta. Parece solta. Que é isso, né? Isso. Quando ele começou a acelerar, ela me contou alguns dias no hospital, eu falei pra ela assim, ela teve essas melhorinhas, eu contei da neném, eu chegava lá, ela tava ruim, eu ficava só em oração, outro dia eu chegava lá, ela tava melhorzinha, e aí eu fui indagando ela sobre o acidente, que a psicóloga sempre me orientou a questionar, assim, devolver a pergunta dela com outra pergunta. Ela soube, então, enquanto ela estava internada, que a Alice não havia resistido ao acidente? Sim. Mas ela, no fundo, eu vejo que ela já sabia de tudo, ela queria só uma confirmação. E como ela reagiu quando vocês falaram? Olha, o batimento dela ia mais 190 por hora. E aí os batimentos ele já entrava com medicação para acalmar ela, e vinha os médicos, suporte. Tinha hora que eu chegava lá, aqueles aparelhinhos quadradinhos, a Nicole tinha 5, 6, 7 daquele pendurado. Depois eu chegava lá no outro dia seguinte, ela estava só com 2. Então foram muitos dias de melhora, piora. Os médicos falavam a curva da melhora, a curva da piora. O Carlos visitava ela durante esse período? Ele fez o direito de marido dele, ele tinha o direito. Ele podia visitar uma vez por dia. Como era 3 vezes por dia, a gente se revezava. Ele ia um horário e a gente ia outros 2. Como ele estava nesse... Como você percebia ele, Olha, Simone? O que eu vejo nele hoje é a mesma coisa que eu te falo no dia da entrevista que eu vi lá. No dia que subiu para abrir a Nicole de novo, que o médico ligou, nós vamos abrir ela novamente, porque já tinha feito várias cirurgias. Ele falou, se a gente precisar abrir ela novamente, vai ser assim, quase impossível ela voltar. Então, a gente já sabia do risco. Então, aí o médico chamou todo mundo lá. Enquanto ela subiu para a cirurgia, que ela foi fazer a cirurgia, quando o médico voltou, o médico bateu nas costas do meu marido e falou assim, a Nicole está viva, pai. Meu marido, oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E aí o médico falou, só que tem uma péssima notícia. Nicole, dessa noite, ela não passa. O médico já sabia. Porque ela já... o quadro dela era bem grave. Enquanto meu marido estava desesperado, aí a gente olhou do lado, meu marido olhou do lado, ele estava jogando no videogame, no celular.
Aí te pergunto, que consideração é essa enquanto a gente se apega a cada um na sua reza, com toda a fé da vida? Por os últimos minutinhos dela, ele estava jogando. E hoje eu vejo também que nada mudou, porque eu acompanho as redes sociais, ele dando festa com 4 meses e 12 dias que a neném faleceu. Eu acompanhava bastante, agora eu não estou mais olhando, porque a minha psicóloga falou para mim não ficar olhando, porque aquilo lá estava... eu chegava lá com cada vez tomando mais remédios. Aquilo lá estava me deixando mal, e aí eu vi que, assim, a vida segue mesmo. Viúva existe, só não vai existir ex-mãe. Mas viúva existe, infelizmente. Então, a vida dele seguiu, tá seguindo, normal. E eu tô indo cada dia mais. Eu venho emagrecendo, eu tô tomando os antidepressivos. Na verdade, a doutora falou que emagrece muito. Emagreceu mesmo. Eu lembro. Os antidepressivos, ela falou. O que ela te fala, enquanto você disse que ela conversou com você, o que ela te contou do acidente? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Aí eu perguntei pra ela se ela queria conversar sobre o dia. Ela falou que sim. Aí eu peguei e falei pra ela assim, o que aconteceu? Só que ela falava bem baixinho, porque ela ficou muito tempo entubada, só que a gente ouvia perfeitamente que ela falava, tipo, cadê a Alice? Ou coisas assim, que você comeu hoje? Ficava perguntando muito, porque lá ela falava que sentia muita fome, que aquele canudo não dava conta da fome que ela sentia. Nicole sempre foi muito saudável, saudável. Nicole nunca ficou internada. De quando nasceu, ela ficou internada agora, nunca tinha ficado. Então, acho que tudo aquilo, aquele canudo, aquela medicação, o fato dela ficar ali parada, toda quebrada, aquilo lá, ela sofreu bastante. Mas ela te falava? Falava. O que ela contava? Ela contou que ele estava acelerando muito, muito. Eu falei assim, você não falou nada para ele? Ela falou, para. Nisso, o batimento dela, 190 por hora. Que agonia. Eu penso, eu faço aquele trajeto ali, que agonia você pedindo, para, nenê chorando. E a pessoa dirigindo, acelerando, sem consequência. Sabe assim? E o menino de Ibiporã tem uma pena maior do que a dele, porque o menino tirou a carteira dele, ele nem a carteira ele perdeu. Então, eu acho assim, a lei fala, hoje em dia eu estou lendo o Código Penal, infelizmente, vou falar para você que eu estou vendo que o que está escrito ali não é o que é aqui. Infelizmente. É bem diferente. O dia que, assim, você falando que hoje você está tentando refazer a sua vida, quando você veio aqui na primeira vez que a gente se viu, né? Foi. A Nicole ainda estava internada. Tava. Você estava devastada. Tava devastada. Eu lembro. Eu tinha acabado você chegou de aqui neném. destruída aqui na Foi. TV. Eu lembro que eu te atendi Foi ali. mesmo. Você não conseguia nem raciocinar direito. Eu imagino, lógico, é muito justificável todo aquele turbilhão que você estava vivendo. E você falou para mim, inclusive, que você já queria até perder a vida também. Foi. E eu falei para você, calma, que você tem que cuidar da sua filha, Foi. né? Ela ainda Foi tá, mesmo, foi tá no mesmo. hospital. Mas como que foi depois? Você perdeu a neta, na sequência você perde a sua filha. E como que você tá hoje, Simone? À base de muito remédio. Muito remédio, muita psicóloga. Eu vou no CAPS de 15 em 15 dias para trocar a medicação. Seu esposo, como ele está? Ele está bem parecido comigo, assim. Eu costumo falar que o luto é um dia após o outro. Hoje eu acordei. É um dia após o outro. Não que aquela dor vá diminuir. Eu falo que a gente acomoda ela aqui com o tempo. É muito recente também, muito recente, né, Simone? É muito recente. É muito recente. Não tem 1 ano ainda. Mas, sinceramente, porque eu estou com vários grupos de mães que devolveram seus filhos para Deus. A dor é para sempre. Não vai diminuir. Ela vai se acomodar aqui. O que a minha psicóloga me ajuda bastante, que a gente vai levantar com aquela dor, comer com aquela dor, dormir com aquela dor. Ela vai estar aqui. O luto é isso. Você vai aprender a conviver com essa dor. Você vai aprender a conviver com ela. Você vai comer com ela, você vai dormir com ela, você vai levantar e dormir com ela. Como é a sua vida hoje? Você voltou para casa? Sim. Para sua casa onde vivia a Nicole e a Alice? Sim, eu voltei para casa. É muito difícil para mim ainda morar lá, porque eu tenho muitas recordações. Mas, assim, igual eu te falei, eu fiz alguns cartazes, estou tentando distribuir pela cidade, porque estou lendo muito Código Civil. Você disse que está estudando? Estou estudando. Depois de 20 e poucos anos, comecei a ler para entender um pouco mais.
Mas você decidiu fazer direito por conta do que aconteceu com a sua filha e sua neta? Por conta, assim, das coisas que eu vi que o Código Civil falava e na prática era outra. Então, por causa dessa, assim, eu falo que levei um chacoalhão. E aí eu comecei a ler, comecei a gostar e ganhei alguns livros e eu tô bem feliz, assim, que eu quero fazer direito porque eu quero ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Porque o que você espera da justiça hoje, Simone? Fazendo direito, eu entendi que você foi fazer direito porque você quer fazer justiça. Sim, eu sei que o júri popular demora mais ou menos 4, 5 anos, demora. Não o que você pretende, o que você espera da justiça? Você vê que você enxerga o Carlos como um culpado pelo acidente. Inclusive, a gente tem o cartaz aqui, a gente vai mostrar, né, que você fala que não foi racha, foi acidente, com a foto da Nicole e da sua Belinha. Sim. E o que você quer hoje da justiça? Qual que é a sua luta hoje? A minha luta é que seja feita a justiça, que o que está escrito ali no Código Civil seja cumprido. É bem difícil, porque a gente sabe que na prática é um negócio, o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Mas, assim, eu tô de pé, voltei a estudar, tô lendo, tô me esclarecendo. E o que eu puder fazer para mim ter justiça, eu vou fazer sim. Porque eu gostaria muito de viver para mim ver a justiça sendo feita. Que é o que a justiça fala, um crime de racha. Foi um crime de racha, é um crime de racha. Não foi só um acidente. Ele tirou 2 vidas. E ele não tirou só 2 vidas, ele tirou a minha também. Porque tem a vítima viva, né? Tem, eu falo que eu morri em vida. Sim. Porque final de semana é cemitério, chorando em cemitério. Agora eu tô parando um pouco porque faz mal para ela também. Essa choração, esse mal-estar que eu estou. Eu entendi também depois da psicóloga que elas têm que me ver bem, eu tenho que ficar bem para elas ficarem bem. Então, eu preciso seguir minha vida, eu quero estudar, eu tenho certeza que a Nicole ia ter muito orgulho de mim se me visse com essa força. Falar, minha mãe, nossa, minha mãe é forte. Até eu, que só conheço a sua história, eu vou ficar muito orgulhosa. Porque seguindo em frente. Seguindo em frente, né? Apesar das dores, do luto, seguindo em frente para ver um resultado. Porque a minha vida, hoje em dia, eu falo que tinha uma Simone antes e uma Simone depois. Eu sou uma outra pessoa. Eu sinto muita saudade delas, muita saudade. E hoje você se apega a quê para seguir? Olha, eu tenho muita fé em Deus, que Deus sabe de tudo. Me apeguei a Deus. Eu não me afastei de Deus. Não me afastei. Em nenhum momento. Eu, no começo, assim, eu tive os momentos de revolta. Mas depois eu entendi que Deus sabe de tudo. E Deus me deu elas. E foi um presente, eu não perdi nada. Eu ganhei 18 anos ao lado da Nicole e 1 ano e 2 meses ao lado da Alice. Que me ensinou muita coisa, como eu te falei. Você teve contato com o Carlos depois do enterro da Nicole? Não, só lá no HU que a gente andou se desentendendo ali na portaria por causa de visita. E eu tenho uma medida protetiva, que ele foi bem agressivo comigo. Então, assim, a gente não tem contato nenhum com ele. Ele teve uma medida de aceita que o juiz concedeu para ele como direito de marido, que ele entrou em casa e daí eles pegaram o que eles quiseram. Mas também, para mim, depois dessa perca da Nicole e da Alice, eu falo que não tem mais nada que me abale nessa vida. Deixei levar. Se a justiça falou que é direito de marido dele, tá bom. Levanto cedo, no outro dia eu compro. E bola são bens frente. materiais também. São bens materiais diante de uma vida, né? Fralda, 2 vidas. roupa da neném, coisinhas assim que... Vou falar pra você que... Da minha parte foi pra doação. O que eu dei, o que ele quis pegar, eu deixei. O que sobrou pra mim, eu levei tudo numa vila, numa favelinha, numa comunidade, doei tudo. A neném que tá usando as roupinhas, uma delas nasceu essa semana. Isis Helena, a menininha. Acompanho ela. Assim, tirei da minha... Assim,
Doei tudo. Carrinho de neném, carrinho de a motoca dela, o berço, a cômoda. Levei tudo na vila e doei tudo na vila. Tem muitas crianças na vila, porque a neném tinha muita roupa, muito sapato. Então, assim, aquilo lá pra mim foi uma válvula de escape também, fazer essa doação. Me senti bem, sabe? E daqui dessa vida a gente não leva nada. Nem a roupa que a gente escolhe, porque a roupa da neném, da Nicole, foi eu que escolhi. Que eu nunca imaginei que eu ia escolher. Fiz a certidão de nascimento, testar de óbito das meninas. Nunca imaginei na minha vida. Mas a vida é assim. Nem sempre o que a gente quer é o que Deus quer. Mas o que Deus quer é o certo. Isso eu tenho certeza. Deus sabe de tudo. Hoje o Carlos segue a vida dele, né? Imagino, Simone, que ele sente muito por isso. Ninguém é tão duro de não sentir. Ele também deve se responsabilizar, sim. E mais uma vez eu falo, estamos aqui abertos para ouvir o Carlos. Eu acho que ele nunca deu entrevista, né? Eu não me lembro dele. O advogado dele também, se quiser falar, pode falar. Estamos disponíveis, assim como a Simone já veio muitas vezes aqui no Grupo Tarobá de Comunicação, né? Deu entrevista, conversou com todos os repórteres daqui, e também outras emissoras, né? Você contou. Então, quem são a Nicole e a Alice? Falou muito do dia do acidente, pede por justiça. A gente entende que sim, se uma pessoa saiu de casa com a família dentro do carro, né? E tudo de mais precioso e fez um racha, a gente quer justiça, com certeza. A gente quer o mínimo que justiça seja feita. Outras pessoas também podiam ser vítimas ali, Sim, claro. E o fato da gente ver recentemente tantos acidentes que envolveram outros acidentes que já tinham acontecido e o condutor ainda continuou dirigindo. A gente teve recentemente a menina que trabalhava na Rafa Diesel mesmo. Ela estava andando de moto, o carro invadiu a pista dela, matou ela. Ele já tinha feito isso em 2018. Então, são muitos casos. Até quando? Se a lei fosse um pouquinho mais aplicada como era para ser, às vezes, esse em 2018, que ele já tinha matado uma pessoa no trânsito, não teria acontecido agora, igual aconteceu com essa moça, ali na estrada do Perobinha. Então, assim, é para evitar. Porque acidentes vai ter. Mas se tiver uma punição rigorosa, uma punição verdadeira, vai inibir um pouco. Com certeza. Se aquele radar ali embaixo estivesse funcionando, hoje em dia eu vejo assim, eu prego tanto, lombadas eletrônicas. Verdade, ali tem um radar, né? Bem na Baixada, lá onde pouco antes de onde aconteceu o acidente, tem um radar, mas está desativado, né? Está desativado. Ali as luzes estão todas apagadas. Então, assim, ali precisava de um radar, mas tem uma manutenção desse radar, porque não adianta pôr um radar lá que não funciona. Aquelas lombadas eletrônicas, pedi tanto, estou pedindo ainda. A gente vê nas entradas de outras cidades que inibe um pouco o acidente. Lombada eletrônica, se não tem condição de fiscalizar o radar, de fazer uma manutenção no radar, por que não uma lombada? Daquelas que a gente passa aí. Alguma coisa ali próximo ao Ceasa, por quê? Porque ali a gente está num grande fluxo, porque o Ceasa é ali, de caminhões. A gente precisava de uma atençãozinha virada para Biporã, Londrina, saída para Biporã. Por quê? Porque é um grande fluxo de caminhão ali. Sim. Então, tem assim, um posto ali alguma coisa, uma lombada, ou voltar a funcionar aquele radar. Porque, assim, quantas e quantas pessoas ainda, né? Se a gente pode evitar, se tem lombadas dentro da cidade, por que não pôr uma lá? Ou vindo de lá para cá, ou indo de lá para lá, daqui para lá. Alguma coisa, porque, assim, o trânsito mata. Mata e mata muito. É criança, é jovem. Eu tiro os dias que eu frequentei a UTI, que Nicole foi passando de UTI em UTI, a Nicole foi na 5, foi na 3 e foi na 1. Eu via que os leitos, a grande maioria era acidente. E Simone, as estatísticas mostram que, infelizmente, as maiores vítimas de acidentes são jovens. Na idade, inclusive, dessa família, né? Sim. Tanto do Carlos, da Nicole e também da Alice. Simone, eu quero te agradecer. Muito obrigada por você ter vindo. Que a vida delas, da sua filha, da sua neta, não tenha sido em vão. Essa passagem, com certeza, delas aqui junto com você
né? Ó, hoje todo mundo conhece, né? Conhece. Elas, tá vendo? Conhece a Belinha e a Nicole. As duas. Às vezes eu vou em algum lugar, alguma mãe fala, eu posso te dar um abraço, te vi na TV. Sim. Então, e não foi em vão. Com certeza não foi em vão. Elas vão salvar muitas pessoas. Tomara. E as duas deixaram você aqui. Sim. Pra representá-las, pra lutar por elas. Agora você fazendo direito, você vai ser uma excelente advogada, eu acredito, e uma pessoa justa, porque você sentiu na pele, você sentiu na carne, né? Senti. Tudo. Senti e estou sentindo ainda o peso. Porque eu falo que, nossa, o luto é igual eu te falei, é diário. Todos os dias, convivendo com o luto. Isso aí. Né? Mas todos os dias de pé. Isso mesmo. Todo Muito dia. bem. Tá até mais forte hoje. Tô. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você, tá? Deus abençoe você e todo mundo aqui.